Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente nesse vídeo. Sou o professor Flávio, de Itajubá, Minas Gerais. Estou aqui dando sequência na nossa matéria, na nossa disciplina, as 7 dispensações. Temos 3 vídeos anteriores aí. Estamos falando sobre 7 períodos em que Deus trabalha na Terra. 7 tempos. Dividimos a Bíblia, vamos dizer assim, desde o Gênesis até o Apocalipse, em 7 momentos, 7 períodos, 7 importantíssimos e fortes acontecimentos, nos quais nós acreditamos que Deus põe o homem à prova. Tipo assim, 7 dispensações. Na primeira, na criação, quando Deus fez o homem, já havia feito a criação, Deus disse para Adão e Eva, para Adão, no caso, em primeiro momento, que ele poderia comer de todos os frutos da árvore, de todos os frutos do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer, porque no dia em que comesse, ele morreria. E o homem foi colocado à prova e ele falhou. Houve a queda de Adão. Então, nós temos ali uma legislação, uma ordem de Deus, e temos a queda de Adão. Dentro desse tempo, desse período, nós chamamos de primeiro momento, primeiro tempo, primeira dispensação, que é conhecida como dispensação da inocência. Várias coisas aconteceram nesse tempo, desde a ordem de Deus para Adão até a queda dele. Então, essa é a primeira dispensação, chamada da inocência, onde Deus havia feito uma aliança edêmica ali com o homem. Mas depois da queda, Deus não desistiu do homem. O homem tem um recomeço. Deus dá um recomeço, uma nova oportunidade depois da queda. O homem é expulso do jardim, mas Deus faz uma nova aliança com Adão e Eva e com toda a humanidade a partir deles. Deus ali faz uma aliança que ele deveria então seguir as ordens de Deus pela sua consciência. Mas o homem vai falhar também, não vai dar conta e vai vir o dilúvio. Então o homem se corrompe nesse período todo, nesse processo, durante esse tempo. Desde após a queda até o dilúvio, tem muitos anos que se passaram ali. E o homem não consegue, os seres humanos, os descendentes de Adão, se corrompem. Então vem o juízo de Deus, que é ali o dilúvio. Nós temos então a segunda dispensação, que é a chamada dispensação da consciência. Aqui Deus fez uma aliança adâmica com os homens, por meio de Adão, né? Mas depois do dilúvio, Deus não desistiu do homem, vai ter um novo recomeço. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, dá ordens para que eles povoem toda a terra, cresçam, multipliquem, se espalhem por toda a terra. Mas os homens vão desobedecer a Deus e vai vir o juízo na Torre de Babel. Então, desde a ordem de Deus para Noé, após o dilúvio, até a Torre de Babel, nós temos aí mais um tempo, muitos anos que o homem foi provado e ele não passou no teste, não passou na prova. Temos aí uma terceira dispensação, que nós chamamos de dispensação do governo humano, em que Deus deu oportunidade para o homem governar. Mas acontece que o homem falhou. Nós temos aqui também uma aliança de Deus com Noé e com a humanidade por meio de Noé, aliança noélica. O homem falhou então na Torre de Babel, mas Deus então esparramou todos os homens naquele momento ali em grupos pela terra afora. Mas Deus desistiu do ser humano? Não. Deus vai dar um recomeço num quarto momento agora. Vai chamar um homem, Abrão, e vai fazer promessas para ele, para que ele cumpra essas promessas, tanto ele como a sua descendência. Deus vai pedir que ele fique na terra de Canaã, que lhe obedeça e que sirva a esse único Deus. Mas os descendentes de Abraão, porque a promessa foi passada para Abraão, para Isaac, para Jacó e para seus descendentes, foi feita uma aliança com eles, mas eles vão falhar também, e Deus vai puni-los, vai vir um juízo de Deus ali no Egito, porque o povo de Deus foi para lá, se corrompeu, se tornou idólatra. Então vai vir um juízo sobre o Egito e também uma chacoalhada que Deus vai dar no povo dele. Então nós temos aqui uma quarta dispensação, um quarto tempo, um quarto momento, em que nós chamamos de dispensação abraâmica. Tem outro nome também que é da promessa. Tem ainda um outro nome também que é dispensação patriarcal. Aqui Deus fez
uma aliança, é chamado de aliança abraâmica, tá ok? Nós paramos aqui no nosso estudo anterior, no terceiro vídeo anterior aí. Agora nós vamos retomar aqui, porque Deus não desistiu do homem. Ele vai agora dar um recomeço e vai, depois então das pragas no Egito, ele vai tirar o povo do Egito e vai recomeçar com Moisés, dando leis para Moisés, para que Moisés transmita para o povo. Mas a gente vai perceber que o povo não vai conseguir obedecer às leis de Deus e vai terminar então a quinta dispensação, que nós vamos tratar dela agora, vai terminar com Jesus cumprindo a lei e carregando sobre ele todas as maldições na lei, indo para o Calvário, para a cruz. Então nós vamos entrar agora na quinta dispensação, em que a legislação, a ordem é dada para Moisés, para que o povo obedeça às leis de Deus e não sejam idólatras. Mas o povo não vai obedecer, não vai conseguir cumprir os justos mandamentos de Deus, e a pena, a punição, o castigo vai vir sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, desde o chamado, a saída do povo do Egito, com Moisés ali no Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, até a morte de Jesus na cruz, nós temos aqui a quinta dispensação, o quinto tempo, que é chamada dispensação da lei, em que Deus então faz uma aliança, é chamada aliança mosaica. Tá ok? Então nós vamos estudar isso agora. Eu vou postar o quadro aqui e vou dar uma repassada na primeira, segunda, terceira e quarta rapidamente, e vamos entrar na quinta dispensação hoje no nosso estudo. Então pega a sua apostila. Se você não tem apostila, nós vamos postando a apostila aqui e vai dar tudo certo. Se você puder, pega aí um caderno, pega a Bíblia, vamos acompanhar a gente nesse estudo então. E que Deus nos abençoe em mais esse aprendizado. Eu estou aprendendo muito e espero estar contribuindo com você também, em nome de Jesus. Vamos lá então? Eu vou postar aqui o quadro nosso, olha aí, ó. O nosso quadro que nós estamos estudando. Então nós temos aqui do lado esquerdo inferior, temos as siglas GN de Gênesis. Lado direito, lá no final, acima, nós temos AP, Apocalipse. Então nós vamos dividir do Gênesis ao Apocalipse em 7 períodos. Nós já estudamos a primeira dispensação, segunda, terceira, quarta, vamos estudar a quinta hoje. Revisando, Deus deu uma legislação, uma primeira legislação, o J aqui, mas o homem falhou, veio o juízo de Deus. Quando é que Deus deu essa legislação? Para Adão na criação. Depois da criação, Deus disse para Adão cuidar, lavrar, e para Adão não comer do fruto proibido. Mas Adão pecou, desobedeceu. Então houve a queda de Adão, vai vir um juízo de Deus, onde Deus vai expulsar Adão e Eva do jardim. Nós temos aqui então a primeira dispensação, que nós conhecemos como dispensação da inocência. Aqui o Senhor fez uma aliança com o homem, é chamada de aliança edêmica. Depois então da queda de Adão, Deus não desistiu do homem. Ele vai dar novamente uma legislação, mas o homem não vai conseguir obedecer. Então vai vir o juízo. Essa primeira legislação, essa segunda legislação é dada após a queda de Adão, onde Deus fala que Adão deve obedecer agora à voz da sua consciência, já que ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas o homem vai pecar e vai vir então o dilúvio. Esse período, desde após a queda de Adão até o dilúvio, é a segunda dispensação, que nós chamamos dispensação da consciência. Aqui, Deus fez uma aliança com Adão, que é a aliança adâmica. Depois do dilúvio, Deus ainda vai dar uma nova oportunidade para o homem, vai vir uma legislação, mas o homem vai falhar novamente, vai vir um juízo de Deus. Nesse terceiro momento, essa legislação é dada após o dilúvio. Deus fala com Noé e faz uma aliança com Noé, chamada aliança noélica, onde ele diz que é para eles espalharem por sobre a terra e povoarem a terra. Mas eles vão falhar e vai vir o juízo na Torre de Babel, quando Deus
vai confundir as línguas. Então, após o dilúvio, quando Deus fala com Noé, faz aliança, até a Torre de Babel, nós temos esse terceiro período, terceira dispensação, que é chamada dispensação do governo humano. Mas após a Torre de Babel, os povos não querem saber de Deus, cada um quer viver a sua vida. Deus então vai dar ainda uma nova chance para o homem, um novo recomeço, mas o homem ainda vai falhar com Deus. Deus, depois da Torre de Babel, vai chamar um homem chamado Abrão e vai fazer promessas para ele. Vai falar para ele que por meio dele Deus quer formar uma nação e que Abrão possa estar com a sua descendência morando na terra prometida e tendo Deus como o único Deus verdadeiro, não sendo idólatras e servindo a Deus ali. Mas eles vão falhar e vão permanecer no Egito e vão se tornar idólatras no Egito. E Deus vai punir o Egito também por causa da escravidão e vai arrancar o povo dele do Egito. Então, desde a chamada de Abraão até as pragas do Egito, nós temos aqui um quarto período, um quarto momento em que é chamado dispensação patriarcal. Também tem outro nome, dispensação da promessa ou dispensação abraâmica. Mas depois das 10 pragas do Egito, o povo saiu do Egito. Deus não desistiu do homem. Deus vai dar novamente uma legislação. É isso que nós vamos trabalhar hoje aqui, nesse vídeo. Mas nós vamos perceber, nessa nossa aula de hoje, que os homens não vão cumprir a lei de Deus dada a Moisés. E vai cair sobre Jesus, na cruz do Calvário, o juízo. Então, agora nós vamos estudar isso. Depois das pragas, Deus fala com Moisés. E Deus faz uma aliança com Moisés, chamada aliança mosaica, ou velha aliança. Aqui, eles vão desobedecer a Deus, e o castigo vai cair sobre Jesus na cruz do Calvário, pois Jesus veio para carregar todas as nossas maldições. Nós temos aqui, nesse momento, o quinto momento, a quinta dispensação, que é chamada dispensação da lei. Então é isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar a quinta dispensação com Moisés, o chamado de Deus para Moisés e a legislação. Vamos lá então. Quinta. Vamos aqui. A quinta dispensação, né? Quinta dispensação da lei. O início dela é no Monte Sinai, quando Deus vai dar a legislação para Moisés. O povo é retirado do Egito e se inicia a caminhada junto a Canaã. Deus vai estabelecer sua aliança com Israel em Êxodo 19, que nós vamos ler daqui a pouco. A ordem de Deus para o povo era que cumprissem todas as leis dadas a ele por intermédio de Moisés. Deuteronômio capítulo 28. Mas vai terminar essa quinta dispensação na cruz do Calvário, pois o homem não cumpre as ordens de Deus. O juízo, então, o homem não consegue seguir e cumprir todas as leis. Por isso havia o sacrifício pelo pecado. Todavia o homem cada vez mais se corrompeu e foi necessário que Jesus, o sacrifício perfeito, fosse realizado. Por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo e por um homem, Jesus, o pecado foi vencido. Quais são os pontos relevantes desta dispensação? Nós vamos ver aqui que Êxodo significa saída, narra a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. As 10 pragas do Egito, uma batalha espiritual. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui. Depois vamos falar também sobre a Páscoa, é um tipo de Cristo. A Páscoa representa, o Cordeiro da Páscoa representa Jesus. O Cordeiro deveria ser sem defeito. Jesus também foi examinado e estava sem defeito. O Cordeiro deveria ser assado ao fogo. Jesus foi assado na cruz do Calvário, vamos dizer assim, foi humilhado, zombado. Foi terrível o sofrimento de Jesus na cruz. Não deviam quebrar os ossos do Cordeiro da Páscoa. Jesus também não teve nenhum de seus ossos quebrados.
nós vamos ler também. O sangue nos umbrais era a marca da proteção contra o julgamento. O sangue de Jesus também nos purifica de todo pecado. Vamos ver ainda que em Êxodo 24, 6, depois de ter recebido escrito as leis do Senhor, Moisés as lê para a congregação e Deus faz uma aliança de sangue com Israel. As leis, de certa forma, não eram apenas regras e proibições sem sentido. Não era regra e proibições sem sentido. Para todas elas havia uma razão de ser, um propósito de proteção e separação do povo de Deus com uma cultura peculiar. Vamos ver também aqui, a construção do tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. É também um tipo de Cristo, o tabernáculo. A partir desse período, toda a história seguinte do povo de Israel se baseava nas leis e palavras escritas por Moisés. Qual vai ser a aplicação? A aplicação pessoal: todo aquele que ama a Deus guarda os seus ensinamentos e procura viver de acordo com a vontade dele. Isso, consequentemente, nos torna mais felizes, abençoados e prósperos. Então nós vamos aqui dar uma estudada na quinta dispensação, para poder entender um pouco melhor o que Deus está querendo nos instruir, nos ensinar. Então nós vamos dar uma passada agora aqui, na quinta dispensação. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem do Egito, mas para Moisés tirar o povo do Egito, foi preciso 10 pragas. 10 pragas. Desde ali das águas do rio se tornarem em sangue até a morte dos primogênitos. 10 pragas. Cada praga, é interessante você saber, cada praga, ela confrontou um deus do Egito. O Egito, os egípcios adoravam vários deuses. E quando Deus, então, por meio de Moisés e Arão, envia as pragas para o Egito, as pragas, elas têm também um sentido de bater de frente, de confrontar o Deus que era adorado no Egito. E nós vamos ver então, cada praga, de forma breve, assim, no quadro aqui, o que ela representa e por que Deus confrontou ela. Cada praga, as águas do rio Nilo foram transformadas em sangue, depois teve as pragas das rãs, dos piolhos, depois vieram as úlceras nos animais, nos homens, depois saraivada, depois gafanhotos, trevas, depois, no final lá, a morte dos primogênitos. Nós vamos passar essas pragas aqui no quadro e vamos ver qual Deus que ela simbolizava, e aí nós vamos entender então o porquê Deus enviando a praga ali para poder confrontar o Deus egípcio. Tá ok? Vamos lá então, dar uma olhadinha nisso agora. Olha aí, Êxodo significa saída. Narra a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. As 10 pragas no Egito, uma batalha espiritual. Está lá no Êxodo, capítulo 7, até o 12. Nós temos aqui a primeira praga, o rio Nilo se transforma em sangue. Nós temos aqui o rio Nilo se transforma em sangue. Depois as pragas das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, dos animais, úlceras, enfermidade nos animais. Depois nos homens, úlceras. Depois chuva de granizo. Depois as pragas dos gafanhotos. Depois escuridão por 3 dias. Depois a morte dos primogênitos. Então olha bem, o rio Nilo transformar em sangue. Olha os deuses que representavam o Nilo: Quinum, Api, Osíris, Neite e Ator. Associação, o grande rio Nilo e sua prosperidade. Então eles adoravam o rio Nilo. O que veio? A praga
de transformar o rio em sangue, uma desestruturação econômica, ambiental e religiosa como consequência. Então Deus confrontou esses deuses aqui que eram adorados por meio do rio Nilo. A segunda praga, a praga das rãs, a deusa Hecate, que era adorada, e ela simbolizava prosperidade. Então veio também o confronto, Deus fazendo com que eles tivessem aversão ao que era considerado sagrado. A terceira praga dos piolhos é uma humilhação contra os sacerdotes, porque os sacerdotes eram tidos como puros, eram como santos purificados. E o que Deus veio fazer? Para que eles tenham noção de que os sacerdotes não eram puros. A quarta praga, a praga das moscas, veio bater de frente com o deus Ator, Mineves e Ra. Isso veio confrontar a beleza e proteção associada a essa adoração. O que a consequência? Irritação e incômodo, pois somente os egípcios sofreram. A terra de Gósen, onde o povo de Deus estava, não foi abalada. A quinta praga, a praga dos animais, a morte dos animais, úlceras nos animais, enfermidade nos animais. Foi confrontado os deuses Ptah, Apis, Ator, Mineves e Ra, confrontando aqui as propriedades pessoais que eram adoradas, consequência, a doença e morte dos animais. A sexta praga das úlceras, batendo de frente com os deuses Sekhmet e Inhotep, deuses de curas, que eram adorados aqui também e reverenciados. As consequências, doenças nos homens e nos animais. Depois veio a praga do granizo, chuva pesada. Eles adoravam os deuses Nut, Isis e Set. Deus confrontou esses deuses que eram tidos como traziam prosperidade na agricultura. Deus mostrou que houve prejuízo na agricultura aos animais e aos homens, e que esses deuses não puderam fazer nada. Depois a praga dos gafanhotos, o deus gafanhoto foi confrontado, que segundo eles protegia a agricultura. Trouxe desordem social, fome, inquietação e roubos. Depois veio as trevas, escuridão, a praga das trevas, escuridão. Deus confrontou deuses Ra, Amon, Ra e outros. O deus do sol também, estrelas e luas, que eram deuses adorados no Egito. Deus bateu de frente, criando medo, confusão e descrença nos deuses. Também tem por final aqui a morte dos primogênitos. Bateu de frente com o faraó que era adorado e tirou a herança do trono e a crença no Deus Rei, por meio da morte e humilhação final. Então nós observamos aqui que cada praga que Deus enviou bateu de frente com um deus do Egito. No rio Nilo era adorado, as rãs eram tidas como deusas também tinham as deusas que eram adoradas por meio da rã. Os piolhos ali também que vieram nos sacerdotes, em todo mundo, que eles tinham sacerdotes eram para eles purificados e santos. Deus veio mostrar que eles não eram assim. Depois veio a praga, as mortes dos animais, depois úlceras nos homens, depois veio saraivada, depois gafanhotos, trevas, escuridão no caso, e depois a morte dos primogênitos. 10ª praga, bateu de frente com o faraó, que era endeusado no Egito. O faraó era endeusado no Egito, caiu por terra os deuses do Egito. Deus queria mostrar para os egípcios que ele, o Senhor, é o único Deus. Tanto é que depois você vai entender que quando Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, ele vai para o Monte Sinai e Deus vai dar os mandamentos para Moisés. E nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento já está bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem imagem alguma do que tem nos céus, na terra ou nas águas. Não prestarás culto a ela, não te encurvarás diante delas. Está entendendo? Então, o primeiro mandamento de Deus é justamente isso, para não ter deuses antes do Deus Todo-Poderoso, nem depois.
Deus deve ser o único adorado, um verdadeiro Deus. Então Deus, por meio das pragas, chacoalha o povo dele, todo o Egito, porque o próprio povo de Deus se corrompeu no Egito também, adorando outros deuses. Mas como Deus tinha promessas para aquele povo e tinha uma aliança com Abraão, Deus vai tirar o povo do Egito, não por mérito do povo, não por mérito do povo, mas aqui você já viu uma pitada da graça de Deus. Deus vai tirar o povo, não porque o povo merece, mas porque Deus tem uma aliança com aquele povo por meio de Abraão. Aquele povo está fazendo tudo errado, mas Deus vai estender a mão e tirar o povo do Egito. Tá ok? Vamos continuar aqui na nossa apostila. Então nós temos aqui as 10 pragas. Depois nós temos ali então a Páscoa, no Êxodo capítulo 12. A Páscoa, aqui, o cordeiro deveria ser sem defeito. Vamos ver lá, Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, com seus pés e com sua frissura. E nada deixarei deles até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, olha o detalhe aqui, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Está vendo? O cordeiro deveria ser sem defeito, deveria ser examinado sem defeito. O cordeiro deveria ser comido depois dele ter sido assado no fogo. Eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas por lado de fora. E o Senhor ia passar à meia-noite e ia ferir todo primogênito no Egito, na casa onde não estivesse o sangue passado por fora. O sangue ali então era a proteção. O sangue do cordeiro ia proteger aquela família. Na casa onde não tivesse o sangue, ia então haver a mortandade, aí ia haver o ferimento. E Deus falou que ele ia fazer então, executar juízos sobre os deuses do Egito. Está bem claro, ó. Por isso que eu falei para você,
que cada praga bateu de frente com um deus do Egito. Então Deus ali estava executando juízos sobre o Egito. Então, o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa o anjo passou por cima. Passou por cima. Isso significa, a palavra Páscoa significa passou por sobre, passou por cima. Então, eles comemoraram a passagem do anjo por cima. Entendeu? Comemoraram porque não morreu ninguém. O sangue protegeu a família. Tá ok? Então, isso tem a ver com Cristo, quando Jesus morre na cruz do Calvário por nós. Em João capítulo 1, verso 29, o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de toda a humanidade. Jesus fez a propiciação. O sangue de Jesus foi levado para fazer a propiciação por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então Jesus é o Cordeiro perfeito, sem defeito, tá? Jesus foi examinado por Herodes, foi examinado por Pôncio Pilatos. Sabe o que Herodes disse? Não vejo nele culpa alguma. Sabe o que Pôncio Pilatos disse? Não vejo em Jesus culpa alguma. Sabe o que eles estão querendo dizer? Que o Jesus, eles estão querendo dizer assim, ó, Jesus, o Cordeiro de Deus, não tem defeito. E outra coisa, os ossos do Cordeiro da Páscoa não poderiam ser quebrados. E Jesus também, quando morre na cruz, os soldados vão quebrar os ossos para morrer mais rápido. Eles quebram os ossos dos dois ladrões que estão do lado de Cristo, de Jesus, mas quando eles chegam em Jesus, Jesus já havia morrido. Então eles não quebram os ossos e se cumpre a profecia aqui de Êxodo, capítulo 12, que diz que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado, que os ossos do Cordeiro não deveriam ser quebrados. Vou mostrar para vocês aqui, tá, a questão de Jesus sendo examinado por Pôncio Pilatos e Jesus sendo examinado por Herodes. Mostrar para você aqui no Êxodo também 12 que o Cordeiro não poderia ter os ossos quebrados e mostrar para você lá que os ossos de Jesus também não foram quebrados. Olha aqui para você ver. No Êxodo 12, no Êxodo 12, Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Significa sem defeito, sem mancha. Tá? Vamos ver lá o que acerca de Jesus no Evangelho de João. Vamos comigo lá no Evangelho de João. Lá no final, no capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28 em diante, para a gente poder pegar o contexto aqui. Versículo 28 em diante. Falei para você ver. João 18, verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem?
Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu o judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: olha o que Pilatos falou agora, ó, não acho nele crime algum. Está vendo? Ó, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinha, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui, vou-lo trago, para que saibais que não acho nele crime algum. Olha aqui, ó. Para que saibais que não acho nele crime algum. Então Pilatos não achou nele crime algum. Está entendendo? Pilatos não achou nele crime algum. Vamos ver lá. Vamos olhar agora também o que diz o Herodes. Lucas 23, 13. Olha para você ver, Lucas 23, 13. Vamos olhar aqui, ó, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 13. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Está vendo? Olha agora aqui, ó. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Então você está vendo aqui, ó, como que o Cordeiro da Páscoa, lá no Êxodo 12, tipifica Jesus. Jesus é o Cordeiro também que foi examinado. Foi examinado por quem? Por Pilatos, foi examinado por Herodes. E não acharam nele defeito nenhum, culpa nenhuma. É como se estivesse falando assim, ó, o Cordeiro está pronto, serve para morrer. Porque o Cordeiro da Páscoa, lá no Êxodo 12, tinha que ser sem mancha também, sem defeito. Está vendo a comparação, a tipificação? E no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, olha o que João Batista falou, ó. Olha aí, ó, no Evangelho de João, aí, ó. No capítulo 1, no verso 29, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, ó, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ossos não poderiam ser quebrados. Olha para você ver no Êxodo capítulo 12. Vamos ver lá no final do Êxodo 12. Cordeiro que foi assado lá. Olha aí para você ver. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Ó, nem dela quebrareis osso. Não poderia ser quebrado o osso do cordeiro. Quando a gente olha lá no Evangelho de João, vamos ver, no Evangelho de João, na crucificação de Jesus, no Evangelho de João, lá, no capítulo 20, no capítulo 19, a crucificação, capítulo 19, verso 25. Vamos um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Está vendo? Então aqui Jesus não teve as suas pernas quebradas. Ó, não lhe quebraram as pernas. Tá percebendo como que o Cordeiro da Páscoa tipificou Cristo? O sangue do Cordeiro também passado nos umbrais lá de fora. O Cordeiro não podia ter os ossos quebrados, Jesus também não teve os ossos quebrados. Então aqui nós temos aí uma tipologia de Cristo. Moisés então tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vai para o Monte Sinai, e ali ele sobe no monte, e ele recebe de Deus as tábuas da lei. No Êxodo capítulo 19, Deus então vai fazer uma aliança com Moisés e com o povo. E depois Moisés vai consolidar essa aliança no capítulo 24, espargindo sangue diante do povo. Então no Êxodo 19, Deus vai firmar essa aliança com o povo. No Êxodo 19, depois que eles saem do Egito. Olha para você ver. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim?
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas roupas, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte, sobre o cume, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo, para que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muito deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte, santifica-o. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse, aí vem os 10 mandamentos, ó. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Então a gente entende que Deus queria que o povo obedecesse à aliança dele com Abraão, mas como o povo queria que obedecer às ordens de Deus, Deus então vai dar as leis para eles. Deus ali tirou o povo do Egito pela aliança que ele tinha feito com Abraão. Mas o povo falou que ali, no hebraico, a expressão ali é que o povo queria que Deus desse ordenanças para eles que eles iam obedecer, que eles não queriam que Deus fizesse nada de graça para eles. Então Deus vai dar as leis para eles também. Então Moisés vai subir no monte e vai vir a lei, a legislação de Deus para o povo. E na verdade não são os 10 mandamentos, mas são mais de 600 leis. São 613 leis. Tem a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Mas o povo, na verdade, não vai conseguir cumprir a lei, de Deus, não vai conseguir cumprir. Vai ser eles não vão conseguir andar nas ordenanças de Deus. É por isso que quando Jesus vem, Jesus vai morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, que nele, em Jesus, vai cumprir toda a lei. Tudo que os profetas e sacerdotes e nos Salmos dizem sobre a lei, vai se cumprir em Cristo. Cristo vem, então, para carregar todas as consequências
por não se cumprir a lei de Moisés, cai sobre Jesus. Por isso que Jesus falou que ele veio cumprir a lei. Jesus é o cumprimento da lei. Todas as maldições que estão escritas em Deuteronômio capítulo 28, lá em Deuteronômio capítulo 28, fala das bênçãos por se cumprir as ordens de Deus. Em Deuteronômio 28 também fala das maldições, mas os homens não conseguem cumprir as ordens de Deus. Tanto é que se você vê, né, você já estudou agora, você que está vendo esse vídeo, aluno da Escola do Conhecimento, já estudou a história de Israel, e você já observou aí que depois de Moisés aí, o povo não consegue andar na lei estabelecida por Deus. Eles vão, lá na frente, o Josué vai assumir o lugar de Moisés, né? Josué vai assumir o lugar de Moisés, e o povo vai entrar na Terra Prometida, vão desobedecer a Deus lá na época dos juízes. Depois havia o rei Saul, o rei Davi, o reino vai se dividir, o reino do norte vai ser levado para a Assíria, o reino do sul vai ser levado para a Babilônia, vão destruir Jerusalém, destruir o templo. Lembra disso tudo? Depois vai ter o retorno com Zorobabel, Esdras, Neemias. Aí então, aí vai entrar depois o período interbíblico, quer dizer, Israel está completamente devastada. Aí Jesus vem então, porque a maldição por não se cumprir a lei estava desolando e acabando com tudo. Jesus então assume o lugar do homem, né? A salvação que estava querendo vir por meio de Israel estava quase sendo anulada, aniquilada. Mas Jesus vem na hora certa, no momento certo, como diz Gálatas capítulo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam na lei. Quer dizer, para tirar o povo dele, que tinha uma aliança com Abraão, promessas de Deus sobre esse povo, para tirar esse povo da maldição. Então Jesus vem, nascido de mulher. Jesus nasceu de Maria, que era israelita. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Lembra que Deus teve uma aliança com Abraão? O povo de Abraão, que é o povo de Jacó, o povo de Israel, é povo de Deus. E Deus é o Deus desse povo. Então Deus vai ter liberdade e direito de trazer a salvação do seu filho por meio de Israel. Por quê? Porque Israel é o povo dele. Por isso que ele pode usar a mulher Maria. Por isso que ele pode vir, e ele vem por meio de Maria. Maria pertence a Israel, e Israel pertence a Deus. Deus não vai vir na terra de forma ilegal. O Salvador, o Senhor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, vai entrar pela porta do aprisco, lá no Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor vem dar a vida pelas ovelhas. O pastor vem e o porteiro abre a porta do aprisco. E o pastor vem, tira as ovelhas e as leva com ele. Elas ouvem a sua voz. Então Jesus vem pelo caminho certo, pela porta certa, nascido de mulher. Deus não pegou qualquer mulher assim, ou pegou Maria do nada, não, e veio na terra porque ele quis, não. A terra foi dada para os homens. Os homens se corromperam, não quiseram Deus. Deus então veio propondo alianças. Aliança no Éden, Adão pecou. Aliança adâmica, os descendentes de Adão pecaram, veio o dilúvio. Aliança com Noé, que era para esparramar por todos os povos, seus descendentes, eles falharam na Torre de Babel. O que acontece? Aliança abraâmica, mas o povo era para adorar o único Deus, começa a adorar outros deuses. Vem então o juízo no Egito, e Deus tira o povo dele do Egito. Deus faz aliança com Moisés, que era para eles adorar o único Deus e obedecer às leis. Eles não conseguem. Então o que acontece? Toda maldição cai sobre Jesus. Por quê? O que Deus está mostrando por meio dessas dispensações? Da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e dispensação da lei. O homem não tem condição por si só de se salvar. Deus está provando para o homem que o homem sem Deus não tem condição de se salvar. Então Deus também, durante esse processo todo, está
veio fazendo um plano que lhe seja legal, que lhe dê direito de vir à Terra em forma humana para libertar o homem. Se foi o homem que pecou, é o homem que tem que sofrer e pagar. Se foi o homem que entregou a autoridade da terra para o diabo, é o homem que tem que tirar essa autoridade do diabo. Mas tem que ser um homem inocente, um homem que tenha condições de fazer isso. Por isso que nenhum homem, por isso que a Bíblia fala, todos pecaram. Então nenhum homem é capaz de fazer isso. Então o que acontece? O verbo se faz carne e habita entre nós. Deus, por meio legal, porque ele tem uma aliança com o povo de Israel, por meio de Moisés e Abraão. Ele pode usar uma mulher desse povo e trazer Jesus legalmente. Isso é legalmente. Jesus vem e tabernacula entre nós. Lembra lá que lá em Moisés também, em Êxodo capítulo 25, Deus pede para Moisés fazer o tabernáculo. Moisés faz o tabernáculo de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque lá em Êxodo 25, Deus fala para Moisés que ele quer estar no meio do povo. Deus quer estar junto com o povo. Então é por isso que Deus manda fazer o tabernáculo. Mas eles não conseguem ter acesso até Deus. Por quê? Por causa do pecado. Por isso que tem todas aquelas regras cerimonial de matar cordeiro. Porque o homem no pecado não tem como chegar na presença de Deus. Então Deus ali já pelo tabernáculo, no meio do seu povo, vem mostrar para o povo que é impossível para o homem se aproximar de Deus no pecado. Nadab e Abiú tentaram entrar na presença de Deus e morreram. Lembra disso? Dos filhos de Arão? Nenhum homem consegue entrar onde está a arca da aliança, lá que representava a presença de Deus, no Santíssimo Lugar. Vocês vão ter a matéria para estudar isso sobre o tabernáculo, vocês vão ver. Nós vamos entrar em maiores detalhes quando a gente estudar a matéria, a lei e a graça. Você vai ver por que Jesus morreu por nós. Mas eu estou dando aqui uma... Então, a lei, ela vai começar, então, a quinta dispensação da lei começa com Moisés e vai terminar com Jesus na cruz. Por quê? Porque os homens não conseguem cumprir a lei. E toda a maldição, toda a punição vem sobre Jesus. Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus que habita no nosso meio. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe a palavra grega habitou ali? É a palavra tabernaculou. A origem ali, vem da palavra tabernáculo, tabernaculou. Então ela deveria estar escrita assim, ó. Ela deveria estar assim, ó. Poderia, né? Deveria não. Poderia estar escrito assim também. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e, habitou. A palavra grega aqui é tabernaculou. Tabernaculou entre nós, se referindo olha aqui, ao tabernáculo. Olha no tabernáculo o que Deus falou. Deus queria que Moisés fizesse o tabernáculo. O tabernáculo simbolizava Cristo. Olha aí, Êxodo 25, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras. E peles de carneiro, tintas de vermelho, pele de texuco, madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, especiaria para o incenso, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral,
E, olha aqui, ó, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Tá vendo? Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim me fareis. O tabernáculo é Deus querendo habitar no meio do homem, no meio de Israel. Jesus é o verbo que tabernaculou entre nós. Está entendendo? O tabernáculo lá de Êxodo 25 simboliza Jesus, representa Jesus. Tá bom? Vamos lá na apostila ainda. Na nossa apostila. Aqui no Êxodo 24 foi feita a aliança também, né? Moisés estabelece a aliança. As leis, de certa forma, não eram regras de proibição para todas elas, havia uma razão de ser, um propósito de proteção e separação do povo de Deus com uma cultura peculiar. Então nós temos aqui a construção do tabernáculo e a partir do período de toda a história, o povo de Israel se baseava nas leis e palavras escritas por Moisés. Todo aquele que ama, com a aplicação disso, todo aquele que ama a Deus guarda os seus ensinamentos e procura viver de acordo com a vontade de Deus. Isso, consequentemente, nos torna felizes, abençoados e prósperos. Então o homem vai falhar com Deus. Em Jesus, fomos reconciliados com Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo e por meio de Cristo o pecado foi vencido. O que nós temos então? A quinta dispensação é a dispensação da lei, que Deus então dá para Moisés para que o povo lhe obedeça. São mais de 613 mandamentos. Então tem os 10 mandamentos e mais outros mandamentos. Então a lei está dividida em lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos. Tinha as leis civis e as leis cerimoniais. Jesus morre na cruz porque pelas obras da lei nenhum homem poderia ser justificado. Então Jesus vem cumprir toda a lei nele. Nenhum homem consegue cumprir a lei. A lei não entra, nenhum homem consegue carregar as maldições referentes à lei. Porque qual que é a consequência por não obedecer, por não andar na vontade de Deus, por estar fora da vontade de Deus? É a morte eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então Jesus vem e fecha na cruz do Calvário a lei de Moisés. Nós podemos ainda falar aqui mais um versículo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 31. A gente pode ver, olha, Lucas 18, verso 31. A gente pode ler aqui, ó, Jesus dizendo para eles, para os discípulos: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Está vendo? Então Jesus está falando: eu vou subir a Jerusalém, vai se cumprir em mim, em Jesus, tudo o que pelos profetas foi escrito. Nós olharmos também em Lucas 24, depois da ressurreição, Jesus disse para os discípulos, depois da ressurreição, Jesus disse para os discípulos assim: Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo, quando Jesus apareceu depois da ressurreição, ó,
24, 36. Lucas 24, 36. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E Jesus vai falando várias coisas para eles. Aí quando chega aqui, no verso 44, Jesus diz assim, e disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então a lei foi cumprida em Cristo. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Nós olhamos, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Está vendo? Cristo pagou o preço por nós, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que vai acontecer? Cristo pagou o preço por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo cumpriu a lei por nós. Nós não tínhamos condições de cumprir. Então a lei fecha em Cristo. Está entendendo? Jesus agora, então, nós terminamos a quinta dispensação. Mas o que é preciso agora? Deus vai dar um recomeço após a ressurreição de Cristo. Nós vamos entrar na sexta dispensação, após a ressurreição de Cristo. Qual que é a ordem que é dada? Jesus vai dar ordem no Pentecoste para os discípulos. Antes deles ir para o Pentecoste, Jesus vai estabelecer a igreja e Jesus vai falar, depois da ressurreição: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, depois da ressurreição, vai ter então, depois da quinta dispensação, que é a da lei, Jesus morre por nós na cruz, ressuscita e Deus dá uma legislação. Agora tem que crer em Jesus. Jesus vai trazer uma nova aliança. Jesus vai trazer uma nova lei. Qual que é a lei de Cristo? Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Então vamos lá no nosso quadro aqui, para a gente fechando aqui a quinta dispensação e entendendo. Olha para você ver, Aliás, vamos aqui na apostila para eu recomeçar. Aliás, é isso mesmo. Eu termino a quinta dispensação e vou entrar na graça agora, no Pentecoste. Como assim? Olha aqui. Nós estamos então na quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Olha aqui. A dispensação da lei. Ela foi dada aqui com Moisés e ela vai terminar com Jesus na cruz do Calvário. Mas vai ter um recomeço, uma legislação que Deus vai dar agora aqui. A legislação, mas o povo não vai obedecer, vai vir o juízo. A legislação no Pentecoste, Começa no Pentecoste, quando Pedro vai pregar o Evangelho e vai ter a primeira conversão, 3.000 almas. Mas o povo, as pessoas não vão aceitar e vai vir um arrebatamento da igreja, seguida da grande tribulação. Então, após a ressurreição de Cristo, no Pentecoste, nós temos uma legislação que vai até o arrebatamento da igreja. Nós vamos ter a sexta dispensação, que é chamada dispensação da graça ou do Pentecoste. Então é essa que nós vamos lidar aqui agora. Terminando a dispensação da lei, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Só que, então terminou a quinta dispensação. Desde Moisés até Jesus, quinta dispensação. Deus teve uma aliança com o povo, aliança mosaica, a dispensação da lei. Após a ressurreição de Cristo, começa uma nova aliança agora. Nós não estamos mais
na aliança de Moisés. Nós estamos na aliança de Jesus agora. Jesus vai fazer, quando ele pega o pão na ceia, ele fala: esse é o corpo, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Quando ele pega o cálice, ele fala: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então não é mais a aliança de Moisés, é uma nova aliança. Está entendendo? Aí, isso vai começar quando ele estabeleceu a igreja e começa depois do Pentecoste, a partir do Pentecoste, quando Pedro então começa a pregar o Evangelho em Atos capítulo 2. Qual que é a pregação? Tem que crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Tem que acreditar em Jesus. Quem não crer em Jesus não vai ser salvo. Essa vai ser a mensagem. E nós hoje estamos vivendo a dispensação da graça. Você e eu estamos na nova aliança. Não estamos mais na velha. Você não está debaixo da lei de Moisés mais. Tudo agora mudou, tudo é novo. Jesus morreu por nós. Nós morremos pela fé com Cristo na cruz do Calvário. O velho homem foi sepultado. E agora surge uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, nós estamos na nova aliança, uma nova lei, a lei de Cristo agora. Jesus vai morrer por nós na cruz. E a ordem vai ser agora que nós devemos confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitos no nosso tempo não vão crer em Jesus. Nós estamos na sexta dispensação, a da graça. Agora é ter fé em Cristo, andar como cristão, buscar o Espírito Santo, santificação. Nós recebemos o novo nascimento, somos nova criatura, nascemos de novo. Você está entendendo? Agora o Espírito Santo mora dentro de nós. Mas como é que vai ser daqui para frente? Vai vir um juízo. Não veio ainda. Vai vir o juízo. Qual que é o juízo? A igreja será arrebatada e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Lembra lá de Rebeca e Isaac? A igreja tipifica o casamento de Rebeca e Isaac tipifica o casamento da igreja com Jesus. A Rebeca foi ao encontro de Isaac, que estava no campo. E Isaac e Rebeca se encontraram no campo e foram para a tenda e casaram. A igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. E depois vai para as bodas do Cordeiro, para o casamento. E depois então vai vir os 7 anos de tribulação na terra. Onde o anticristo vai reinar, onde vai cair as pragas do Apocalipse. As pragas desde o capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo 18, vai cair as pragas do Apocalipse. Mas quando cair as pragas do Apocalipse, a igreja não estará aqui na terra, ela já foi levada para os céus. Eu sei que tem igreja, evangélicos que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, ou a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. A gente respeita essa linha de pensamento, viu? Isso aí não vai atrapalhar você na sua salvação. Talvez você esteja até me assistindo e falando: a minha igreja não crê nem no arrebatamento. Meu filho, o mais importante de tudo é você estar firme com Cristo. O mais importante de tudo é você estar agarrado com Cristo, santificando a tua vida, nova criatura, servindo ao Senhor. Tá? Talvez você nem entenda um pouco sobre isso, ou até entende e crê de forma diferente. Meu irmão, não vamos brigar por causa disso, não vamos discutir nada. Estou falando que a escola acredita, nós acreditamos que a igreja será arrebatada primeiro e depois vai vir 7 anos de muita tristeza, muita tribulação, em que as pragas do Apocalipse, desde o capítulo 6 até o 18, vão acontecer na terra, onde vai ter o governo mundial, onde vai ter uma moeda mundial, onde vai ter uma religião única, entendeu? Vai ter uma falsa paz, onde vai aparecer as 2 testemunhas, onde vai ter o sinal da besta, do anticristo e uma série de coisas aí. Eu não vou entrar em detalhes com você, porque a nossa matéria aqui é as 7 dispensações. A escola vai dar uma aula sobre escatologia. Aí a gente vai entrar em maiores detalhes, mas já estou dando um parecer para você, tá bom? Então, a sexta dispensação, que começa no Pentecoste, vai terminar quando a igreja for arrebatada e também quando terminar a tribulação. Está entendendo? Aí então termina a sexta dispensação. Vamos olhar no quadro lá. No quadro.
Aí então nós terminaremos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, quando a igreja for arrebatada. Quando houver o arrebatamento da igreja e vem a tribulação, grande tribulação. Depois da tribulação, vai acontecer ainda, olha lá o que vai acontecer. Vai ter uma outra legislação, mas vai ter um juízo. Qual legislação? Vai vir a segunda vinda visível de Cristo, quando Jesus vem em glória para livrar Israel das mãos dos povos, e vai ter a guerra no Armagedon. Mas depois ainda vai vir o juízo no trono branco. Aqui, durante esse período, desde a segunda vinda de Cristo, vai ter, até o juízo do trono branco, vai ter 1000 anos de reinado de Cristo. Aqui é o reino do milênio, ou é a dispensação do milênio ou do reino. Aqui nós teremos uma aliança, né? Seguindo a aliança com Cristo, aliança do reino, aliança do milênio, em que os que ressuscitaram com Cristo reinarão com Cristo. Mas isso nós vamos ver em outra matéria, esses detalhes aqui. Vamos voltar aqui na nossa apostila. Na nossa apostila nós temos assim, a sexta dispensação. Ela começa então, depois da lei, né? Ela começa no Pentecoste. A graça é uma oportunidade que Deus deu a todos os povos, e não apenas a Israel, de serem salvos e redimidos, se crerem na obra de Cristo na cruz. Fomos enxertados na oliveira. O sangue de Jesus é a nova aliança. Essa aliança é superior à anterior. O próprio Jesus declarou: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança. Está vendo aqui, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba convosco no reino de meu Pai. Qual foi a ordem? Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vai terminar quando? No arrebatamento, na tribulação. A sexta dispensação termina no arrebatamento, na tribulação. O juízo, porque o fracasso do homem aqui se dá pelo não reconhecimento do Senhor Jesus como seu Salvador. O juízo acontecerá na tribulação. Após a igreja de Cristo ser arrebatada, se manifestará o anticristo na terra com um governo de 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Pontos relevantes: a igreja encontrará com o Senhor nos ares, estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Após 7 anos, Jesus volta novamente, né? Aqui é segunda vinda visível de Cristo, segunda vinda visível de Cristo. Segunda vinda visível de Cristo. Após os 7 anos. Qual a aplicação pessoal? Precisamos estar preparados para o arrebatamento, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor há de vir. Depois vai ter um recomeço. Jesus virá pela segunda vez, então, né? Segunda vinda visível, triunfará sobre o anticristo, ocorrerá a batalha do Armagedon, dando depois o início ao reino milenar na terra, ao milênio. Depois da sexta dispensação, nós temos a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. Isso vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. O início dela é depois da segunda vinda de Cristo. Jesus reinará durante 1000 anos. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio,
e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O homem terá a prova de que mesmo com um rei justo e fiel, e com Satanás preso, o coração do homem é propenso ao mal. Quando vai terminar no trono branco o juízo, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, enganarás a muito. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então acontecerá o juízo final, o julgamento do trono branco. O juízo final, o julgamento do trono branco. Aí nós temos aqui os pontos relevantes, tudo isso aqui que vai acontecer durante o milênio. Durante o milênio, um reino material com duração de 1000 anos, tendo Jesus como rei, Satanás será preso, Jesus reinará com cetro de ferro, a vida será longa, real, concreta e visível, paz universal entre os povos e as nações, a terra da Palestina será aumentada, topografia será alterada, as chuvas cairão trazendo bênçãos, as fontes e mananciais de água serão abundantes, a terra produzirá abundantemente, haverá paz e justiça em plenitude, haverá paz até na criação de modo geral, ainda haverá pecado, os salvos estarão em glória com seu Salvador, trabalho, o período de 1000 anos não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito, no qual as necessidades do homem serão abundantemente providas por seu trabalho nesse sistema. Haverá uma sociedade plenamente produtiva, suprindo as necessidades dos súditos. A agricultura, bem como a manufatura, proverá empregos. Haverá um aumento da luz solar e lunar. Isto será a causa do aumento da produtividade na Terra. Haverá uma transformação no corpo das pessoas que têm deformidades físicas. As águas do Mar Morto ficarão saudáveis e peixes serão encontrados. A aplicação pessoal. A maldade está no coração do homem, independente da ação de Satanás. Apenas o sangue de Cristo nos traz salvação. Recomeço, novo céu e nova terra. O plano original de Deus é concluído. O problema do mal e do pecado foi para sempre resolvido. E todo homem tem convicção de que Ele é o único Deus, o único e o fim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para sempre o declaro, santo, 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 tendo comunhão eterna com Ele. Glória a Deus. Então, você percebeu que eu não estou parando muito agora para falar da 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, e nem da 7ª, que é do reino ou é do milênio. Por quê? Porque isso aí agora são 2 matérias que nós vamos ter mais para frente agora, que é a matéria que vai falar sobre a lei e a graça. Então eu vou ter uma matéria especificamente falando sobre a lei e a graça. Vou falar sobre a graça, muito tempo sobre a graça, explicar desde o Pentecoste até o arrebatamento da igreja. E depois vamos ter uma matéria que é escatologia. Nós vamos falar do arrebatamento da igreja com detalhes, ler todos os versículos. Vamos falar dos 7 anos de tribulação, do Apocalipse inteirinho. Nós vamos estudar o Apocalipse inteirinho, capítulo por capítulo. Então vamos ter a matéria que vai tratar só disso. Até então, a segunda vinda visível de Cristo, depois dos 7 anos de tribulação. Quando Jesus vier na segunda vinda visível, vai ter a guerra no Armagedon, o diabo vai ser preso por 1000 anos, o falso profeta e o anticristo vão ser lançados no lago de fogo, e Rei Jesus vai reinar por 1000 anos. Satanás será preso durante 1000 anos, o reino na terra vai ser maravilhoso, a terra será transformada, haverá paz, muita alegria, longevidade, mas as pessoas vão nascendo, mas mesmo dentro do governo de Jesus, que vai reinar a partir de Israel, a partir da nova Jerusalém, que desce do céu, a igreja estará com Cristo, reinando com Cristo, sobre os habitantes da terra, que terão uma transformação na terra e nos seus corpos. A igreja estará num corpo glorificado.
vai interagir com o povo da terra, mas num corpo que dê para interagir com o povo. Como Jesus, depois da ressurreição, os discípulos tocaram em Jesus, a igreja também vai poder interagir com os povos da terra, mas a igreja não morre. Mas na terra ainda vai ter o pecado, mesmo o diabo estando preso, alguns ainda vão querer, não querer Jesus. E quando o diabo for solto, eles vão ficar do lado do diabo e vai ter a última guerra, lá no final do Apocalipse, a guerra de Gog e Magog. Então, onde os ímpios ressuscitarão também, e todos os ímpios que não têm o nome claro escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, e o inferno também será lançado no lago de fogo. Na verdade, o lugar de tormento será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é propriamente dito o infernão mesmo. Então haverá novos céus e nova terra. Então, voltando aqui um pouquinho, e tudo isso que eu falei para você agora no final, nós vamos ter uma matéria que vai esmiuçar tudo isso. Estou falando de forma geral. Então nós temos aí a quinta dispensação, que foi a dispensação da lei. Depois nós temos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que ela termina no arrebatamento. Depois tem a tribulação, são 7 anos de tribulação na terra. A igreja está com Cristo nos céus. Enquanto isso, na terra vai ter o governo do anticristo, vai cair as pragas do Apocalipse durante 7 anos. Terminou os 7 anos, Jesus volta em glória, visível, segunda vinda visível de Cristo na terra, onde ele vai livrar o povo de Israel. Os 7 anos de tribulação, Deus vai tratar muito forte com Israel. Vai ter salvação ainda, mas especificamente Deus vai tratar com Israel. Então vai ter a segunda vinda visível de Cristo, vai ter a guerra no Armagedon, a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, o diabo preso por 1000 anos, e vai ter o governo de Cristo durante 1000 anos na terra. Depois de 1000 anos, depois dos 1000 anos, o diabo é solto, muitos ainda vão ficar do lado do diabo, e vai ter a última guerra, que é a guerra de Gog e Magog. E vai ter o juízo no trono branco, o último juízo, onde aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E haverá depois novos céus e nova terra. E Deus então vai cumprir o plano primeiro que ele tinha com Adão e Eva. Quando ele colocou Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden, e se Adão e Eva não tivessem pecado, não precisava passar por tudo isso que nós estamos passando. Mas como eles são humanos, como nós somos, porque alguém poderia falar, Adão e Eva que é culpado. Mas nós também, hoje, temos escolhas, e nós escolhemos, muitas das vezes, escolhemos errado. Se nós estivéssemos lá, a gente também poderia ter escolhido de forma errada, com certeza. Até hoje a gente escolhe muitas coisas erradas, então não é por esse caminho. Mas quando Deus colocou Adão e Eva ali, se Adão e Eva não tivessem pecado, como que seria? Seria o que vai ser depois do juízo do trono branco, quando houver novos céus e nova terra. Aqueles que não querem Jesus, não estarão com Jesus. E aqueles que querem Jesus, que querem servir a Deus, vão servir a Deus de livre e espontânea vontade. E nós vamos estar numa nova terra, e Deus então vai cumprir o propósito que ele tinha com o homem, quando ele colocou Adão no jardim do Éden. Se você olhar aqui na minha mão, por exemplo, aqui, imagina bem que Deus fez Adão e Eva pecaram. E agora nós temos aqui, nessa outra mão minha aqui, o juízo do trono branco lá no final da 7ª dispensação. Nas costas dessa minha mão aqui, depois do juízo, nós temos, depois do juízo do trono branco, nas costas dessa mão que está balançando para você, nós temos novos céus e nova terra. Nessa outra mão, que está mexendo assim, com os dedos, nós temos aqui Adão e Eva no jardim do Éden. Então presta bem atenção, nós temos Adão e Eva no jardim do Éden. Entre Adão e Eva no jardim do Éden e essa outra mão que está balançando, nós temos aqui a queda de Adão. Esse espaço que você está vendo aí, onde está o meu rosto aqui balançando,
é como se fosse um parênteses, um espaço, onde desde a queda de Adão até o juízo do trono branco, Deus abriu um parênteses no seu plano, no seu propósito, para resolver a desobediência do homem, para resolver a questão do pecado. Então aqui, ó, desde Adão no jardim do Éden, desde após a queda de Adão no jardim do Éden, até o juízo do trono branco, Deus está resolveu a parada do pecado. Isso foi resolvido, claro, com Jesus na cruz do Calvário e culminou no juízo do trono branco. Então esse espaço da minha mão aqui, entre as duas mãos minhas, é Adão e Eva e o juízo do trono branco. Nós temos aqui um parênteses, onde Deus então resolve o problema do pecado. E Deus então, agora, atenção agora, ó, Deus então, na verdade, com Adão e Eva aqui, Deus resolve o problema do pecado e Deus então vai dar seguimento ao plano dele daqui para frente. Então o plano que Deus tinha com Adão e Eva, se eles não pecassem no jardim, vai dar sequência, continuar, depois do juízo do trono branco, novos céus e nova terra. O que acontece após a queda de Adão até o juízo do trono branco é um parênteses que Deus abre e fecha no juízo do trono branco. Deus abre o parênteses pós-queda de Adão e fecha esse parênteses no juízo do trono branco para resolver a questão do pecado e da desobediência. Mas resolvido essa questão no juízo do trono branco, culminando no juízo do trono branco, Deus então continua o seu plano que ele tinha original quando criou o homem na pessoa de Adão e Eva, dando sequência ao plano. O homem estará no novo céus, nova terra, onde tem a árvore da vida, onde o homem então livremente vai poder servir a Deus. Por que tudo isso? Porque Deus quer que nós estejamos com Ele depois do juízo do trono branco, porque nós tivemos oportunidade de escolher o lado errado, de escolher o diabo, de escolher o mal, de escolher a carnalidade, mas nós escolhemos Cristo, nós escolhemos Jesus. Então nós vamos servi-lo, vamos estar com Ele, adorando, reinando com Ele, governando, nos divertindo, lugar maravilhoso onde não tem maldição, não tem morte, não tem tristeza, não tem sofrimento, não tem muita tranquilidade, mas com todo prazer, com toda alegria. Não é assim que um pai e uma mãe querem que seus filhos estejam na sua casa? Imagina bem um pai que tem um filho ou que tenha filhos que vão na casa dele e estão com ele só por interesse, só porque ele faz alguma coisa boa para eles. Não, nenhum pai gosta disso. O pai até faz coisa boa, mas o pai quer que o filho, ou quer que seus filhos estejam com ele de livre e espontânea vontade, por amor, no relacionamento amoroso, prazeroso. Então nós vamos estar com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, depois do juízo do trono branco, para todo sempre, de livre e espontânea vontade. Então nós fechamos aqui as 7 dispensações no juízo do trono branco. Começamos a dispensação, né? Começamos a dispensação, aqui novamente, começamos no livro do Gênesis, aqui embaixo, no GN aí, e terminamos lá no Apocalipse, porque depois então é a eternidade com Deus, eternidade com Deus. Então nós temos aqui as 7 dispensações. Temos a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Temos a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Terceira dispensação, dispensação do governo humano. Quarta dispensação, dispensação patriarcal da promessa ou abraâmica. Quinta dispensação, dispensação da lei. Sexta dispensação, dispensação da graça ou do Pentecoste. A última dispensação, dispensação do reino ou do milênio. Então nós terminamos aqui as 7 dispensações.
Deu para você captar a nossa mensagem? Então deixamos aqui, fechamos então essa matéria, né, as 7 dispensações. Espero que você tenha entendido, não tenha ficado confuso. Nós não entramos em muitos detalhes da 6ª e da 7ª dispensação. Volto a repetir, porque nós vamos ter matérias específicas que vai falar sobre a graça, a dispensação da graça, que ela é muito abrangente. Vamos mostrar qual é a lei de Cristo, quais mandamentos nós devemos seguir. Nós vamos mostrar o que é a nova aliança, por que Moisés, a aliança de Moisés já passou, nós estamos na nova. Explicar isso com mais detalhes, com riqueza de detalhes. Vamos falar também sobre o arrebatamento da igreja, sobre a tribulação, sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre o governo do anticristo na terra, sobre a falsa paz, sobre as pragas do Apocalipse, uma matéria específica para isso também. É muito rica em detalhes, vai levar muito tempo, então tem uma matéria especificamente para isso. Vamos falar do reinado de Cristo durante 1000 anos, Satanás preso durante 1000 anos, vamos falar isso com detalhes. Como que vai ser a ressurreição dos justos, a ressurreição dos ímpios, como que a igreja vai estar com Cristo, como que vai ser o galardão, a recompensa, como que vai ser a ressurreição dos justos e dos ímpios, primeira e segunda ressurreição. Vamos falar da guerra do Armagedon, da besta, do falso profeta. Vamos falar do final do milênio. Vamos falar como que vai ser o milênio em detalhes, a vida das pessoas, como que a terra vai ser. Vamos falar do tribunal de Cristo para a igreja. Vamos falar do juízo do trono branco. Vamos falar da eternidade, novos céus e nova terra, da nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Então isso em matérias específicas. Mas por hora terminamos então as 7 dispensações. Primeira dispensação, inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, patriarcal, da promessa ou abraâmica. Quinta, da lei. Sexta, graça. Sétima, reino ou milenal. E depois, eternidade. Então, terminamos do Gênesis ao Apocalipse. Dividimos a Bíblia, dividimos toda a história, todo o plano de Deus, entre aspas, em 7 tempos, 7 dispensações. Que começa com acontecimento, com uma legislação e termina com juízo. 7 tempos, 7 dispensações. Espero que você tenha sido abençoado, tenha acrescentado alguma coisa na sua vida, essa disciplina, essa matéria. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nos aguarde, vamos fazer, daqui a pouco vamos colocar outra matéria no ar. Deus abençoe, grande abraço.